O relógio marcava quase 3 da manhã quando os primeiros registros começaram a circular nas redes sociais. Uma festa de alto padrão, organizada em uma mansão no bairro Nobre de Madrid, reunia influenciadores, jogadores e empresários. Até aí, nada fora do comum, até que um vídeo gravado discretamente mostrava ninguém menos que Virgínia Fonseca conversando de maneira próxima com um homem que ninguém parecia reconhecer. O vídeo, com apenas 18 segundos, rapidamente se espalhou pelo X, antigo Twitter, e pelo Instagram, acumulando milhares de compartilhamentos em poucas horas. O enquadramento mostrava Virgínia sorrindo, com um copo nas mãos, enquanto o homem, de aparência elegante e expressão séria, se inclinava para falar algo em seu ouvido. O detalhe que incendiou os comentários foi simples, mas poderoso. Ela colocou a mão no ombro dele, riu e o chamou de amor. Ao menos foi o que muitos afirmaram ouvir no áudio distorcido. Nos grupos de fãs, a reação foi imediata. "Não pode ser ela", escreveu uma seguidora. "Esse vídeo é recente, dá pra ver pelo cabelo. É igual o que ela postou ontem nos stories", respondeu outra. Em questão de minutos, portais de fofoca começaram a replicar o conteúdo, questionando a presença de Virgínia em um evento privado sem Vinícius Júnior, seu atual companheiro, que na mesma noite participava de uma confraternização com colegas de time. Fontes próximas afirmaram que a festa havia sido promovida por um empresário brasileiro radicado na Espanha, conhecido por organizar eventos exclusivos. Virgínia teria chegado acompanhada de 2 amigas e permanecido no local por pouco mais de 1 hora. No entanto, ninguém esperava que uma gravação aparentemente inofensiva pudesse gerar tamanho impacto. O nome do homem misterioso ainda não havia sido confirmado. Alguns internautas sugeriram que ele seria um produtor musical espanhol que trabalha com campanhas publicitárias internacionais. Outros, mais desconfiados, insinuavam que se tratava de um ex-funcionário do staff da influenciadora, visto em antigas filmagens durante viagens de trabalho. Enquanto o vídeo viralizava, o silêncio da própria Virgínia se tornava um combustível para teorias. Nenhum pronunciamento, nenhuma nota oficial, apenas o eco digital de um suposto gesto carinhoso em uma madrugada europeia. A imprensa brasileira acordou com a história, dominando as manchetes de entretenimento. Programas matinais repercutiram o caso com especialistas em linguagem corporal, analisando quadro a quadro a interação. Em um dos trechos exibidos, o momento em que ela segura o braço do homem foi descrito como íntimo e natural, algo que indica proximidade e confiança. As redes sociais, como sempre, se dividiram. Enquanto parte dos fãs defendia a influenciadora, argumentando que não havia nada demais no vídeo, outros exigiam explicações. Cadê o Vini Júnior nessa história? Por que ela estava ali sem o marido? E quem é esse homem? Diziam as publicações mais comentadas. Nos bastidores, pessoas próximas ao casal afirmam que o jogador não reagiu bem ao vazamento. Teria mandado encerrar qualquer menção pública ao assunto até entender o que realmente aconteceu. O clima de tensão crescia, e o mistério também. Afinal, quem era o homem que conseguiu abalar um dos casais mais comentados do Brasil? E por que Virgínia, acostumada a controlar sua imagem com precisão, teria sido vista em um momento tão vulnerável, justo quando vivia uma das fases mais expostas de sua vida? O silêncio continuava, e quanto mais ele se prolongava, mais o vídeo ganhava força, multiplicando especulações que pareciam não ter fim. A manhã seguinte amanheceu diferente para quem acompanha o universo das celebridades. A imagem de Virgínia Fonseca, tão meticulosamente construída ao longo dos anos, parecia vacilar diante da avalanche de comentários e teorias. Nenhum story, nenhuma publicação, nenhum posicionamento. Apenas um silêncio ensurdecedor que, para muitos, soava como confirmação de algo que ainda não tinha nome. Enquanto isso, portais de fofoca disputavam cada detalhe sobre o homem misterioso. Uma das primeiras páginas a levantar hipóteses publicou supostas fotos do convidado que teria aparecido no vídeo. De acordo com informações obtidas por colunistas, tratava-se de Álvaro Domínguez, empresário espanhol de 33 anos, conhecido por atuar na área de marketing esportivo e, coincidentemente, por ter trabalhado em campanhas do Real Madrid. A coincidência chamou atenção. Álvaro já teria cruzado caminhos com Vinícius Júnior em eventos oficiais do clube, o que adicionou uma camada extra de tensão à história. Se for verdade que ele estava com Virgínia, a situação é delicada, disse um jornalista espanhol ao portal La Gaceta. O ambiente esportivo é pequeno e esse tipo de rumor se espalha rápido. Do outro lado, fãs brasileiros reagiam com indignação. Hashtags como Virgínia explica e Que Messi Homem dominaram os trending topics, enquanto vídeos comparando roupas, locais e expressões circulavam em alta velocidade. As análises eram quase forenses. Alguns afirmavam ter identificado o mesmo colar usado por Virgínia em uma foto publicada horas antes, reforçando que o registro era recente. Nos bastidores, fontes próximas ao casal confirmaram que Vinícius Júnior teria ficado irritado e decepcionado ao ver as imagens. O jogador, segundo relatos, preferiu não comentar publicamente, mas teria cobrado explicações em particular. Pessoas do convívio íntimo afirmaram que uma ligação tensa aconteceu ainda de madrugada, marcada por questionamentos e pausas longas.
Enquanto a imprensa tentava contato, a equipe de Virgínia mantinha o padrão, silêncio absoluto. Nenhum assessor confirmou a presença da influenciadora no evento, tampouco negou. O clima era de contenção. A ordem era não alimentar especulações. Porém, quanto mais o tempo passava, mais o caso se transformava em um espetáculo de proporções incontroláveis. Alguns colunistas tentaram minimizar a situação, descrevendo o episódio como um mal-entendido amplificado pelas redes. Mas o público não parecia disposto a esquecer tão cedo. A audiência pedia transparência, e o simples fato de Virgínia não se pronunciar soava para muitos como arrogância ou culpa. Enquanto isso, novos vídeos começaram a surgir. Em um deles, de ângulo diferente, era possível ver o momento em que o homem coloca a mão na cintura dela. Ainda que brevemente, a imagem captada por um convidado da festa reacendeu o debate e colocou ainda mais pressão sobre o casal. O tom de brincadeira das primeiras horas deu lugar a discussões sérias sobre respeito, confiança, a limites dentro de um relacionamento público. À tarde, o colunista Fábio Monteiro, conhecido por sua proximidade com a família de Virgínia, fez uma afirmação que incendiou as redes. Não é a primeira vez que esse nome aparece nos bastidores da vida dela. A frase, solta e sem explicações adicionais, bastou para que a teoria de um envolvimento antigo ganhasse força. Enquanto o país especulava, Virgínia permanecia calada. E esse silêncio, planejado ou não, se tornava o combustível de uma crise que parecia longe de terminar. Nas primeiras 24 horas após o vazamento, a história já havia cruzado fronteiras. Portais espanhóis e até veículos internacionais começaram a mencionar o nome de Virgínia Fonseca ao lado de Vinícius Júnior, um dos atletas mais midiáticos do planeta. O que começou como um rumor de internet agora ganhava contornos de uma crise pública com potencial para atingir carreiras, contratos e reputações. Em Madrid, paparazzi se aglomeravam na porta do hotel onde a influenciadora estava hospedada. A cada movimento da equipe, flashes e perguntas ecoavam em meio ao barulho dos motores. "Virgínia, quem é o homem da festa?" gritavam repórteres em espanhol. Ela passou em silêncio, com expressão firme, vestida de preto e óculos escuros. A postura típica de quem sabe que qualquer palavra fora de hora pode se tornar manchete. No Brasil, os programas de TV exploravam cada detalhe. Trechos de antigos vídeos com Vinícius eram exibidos em paralelo às novas imagens da festa, numa tentativa de reconstruir a linha do tempo do casal. A emissora TV Flash chegou a exibir um especial de 15 minutos analisando o suposto desgaste na relação. Eles vinham se expondo menos nas redes. Isso já era um sinal de afastamento, comentou uma apresentadora durante o programa ao vivo. Enquanto isso, assessores de marcas associadas à influenciadora discutiam o impacto do escândalo. Virgínia é uma das maiores personalidades digitais do país, com contratos milionários envolvendo produtos de beleza, moda e publicidade. Toda vez que uma figura pública passa por uma crise desse tipo, o dano à imagem é inevitável, afirmou um especialista em marketing de influência ao Jornal do Entretenimento. O problema é que, no caso dela, tudo é potencializado pela dimensão do público. Na tarde do segundo dia, uma movimentação inesperada aconteceu. Um perfil espanhol com cerca de 30 mil seguidores publicou uma foto inédita da festa, desta vez com uma nitidez impressionante. Na imagem, Virgínia aparecia de frente, sorrindo, enquanto o homem misterioso segurava sua cintura e falava algo em seu ouvido. O registro parecia confirmar o que antes era apenas especulação. Em poucos minutos, a foto se espalhou, portais brasileiros replicaram o conteúdo, e o nome Álvaro Domingues foi novamente citado como o possível homem das imagens. O detalhe que mais chamou a atenção, porém, foi a data marcada no canto inferior da foto, 0311, o que confirmava que o encontro havia acontecido há apenas 2 dias. Vinícius Júnior, concentrado em treinos com o Real Madrid, manteve o silêncio. No entanto, uma fonte ligada ao clube afirmou que o jogador teria solicitado afastamento temporário das redes sociais e orientado sua equipe a não comentar o assunto. O gesto, interpretado por fãs como sinal de decepção, repercutiu fortemente no Brasil. "Ele está magoado, é visível", escreveu um perfil de fã-clube em tom de lamento. Na noite do mesmo dia, uma jornalista do programa Show da Fama revelou que a equipe jurídica de Virgínia estaria preparando um comunicado oficial. O texto, segundo ela, buscaria esclarecer distorções e reafirmar o compromisso da influenciadora com a verdade. Mas antes mesmo de o comunicado vir a público, a internet já havia feito seu julgamento. Perfis dedicados a fofocas publicavam teorias sobre a vida íntima do casal, enquanto páginas de fãs tentavam defender a influenciadora com argumentos frágeis. "Ela só estava conversando", diziam uns. "Aquilo não parece amizade", respondiam outros. As discussões se tornaram violentas, com ofensas, acusações e até ameaças sendo trocadas em comentários. O caso já não era apenas um rumor, tornara-se um fenômeno social. E no centro do furacão, Virgínia mantinha o mesmo padrão de silêncio calculado. Um silêncio que, paradoxalmente, parecia falar mais do que qualquer pronunciamento. No terceiro dia da crise, quando parecia que o caso começava a esfriar, uma nova reviravolta incendiou novamente as redes.
Prints de supostas conversas entre Virgínia e o homem apontado como Álvaro Domingues começaram a circular em grupos de fofoca. As imagens, publicadas inicialmente por um perfil anônimo, mostravam trocas de mensagens em espanhol, com um tom que muitos consideraram íntimo demais para ser apenas amizade. As capturas mostravam diálogos curtos, mas sugestivos. Em uma delas, o homem escrevia: "Foi ótimo te ver de novo. Você estava linda como sempre." Virgínia supostamente respondia com um emoji de coração e a frase: "Foi inesperado, mas gostei também." O conteúdo viralizou em minutos, levando o nome dela novamente ao topo dos assuntos mais comentados do Brasil e da Espanha. Apesar de não haver confirmação sobre a veracidade dos prints, a narrativa já estava formada. Sites de notícias e perfis de entretenimento passaram a noticiar as mensagens como se fossem autênticas. A defesa da influenciadora alegou, por meio de uma nota enviada a jornalistas, que as imagens eram falsas e que nenhuma conversa com esse teor havia ocorrido. Mesmo assim, o estrago estava feito. Fontes próximas ao casal afirmaram que Vinícius Júnior ficou profundamente abalado com o novo vazamento. Segundo relatos, o jogador teria tentado entrar em contato direto com a esposa, mas as conversas entre eles tornaram-se cada vez mais tensas. Uma pessoa próxima à equipe do atleta afirmou que ele não reconhecia mais a postura de Virgínia e estava frustrado por ver o caso se desenrolar publicamente sem nenhuma tentativa real de esclarecer. Enquanto isso, os fãs se dividiam ainda mais. Parte do público seguia convicta de que tudo não passava de uma manipulação para manchar a imagem da influenciadora. Outros, porém, diziam que os indícios eram fortes demais para ignorar. Não é só coincidência, são muitos detalhes iguais. O jeito de escrever, o horário, tudo bate, escreveu um seguidor em um fórum de fofoca. A imprensa internacional passou a cobrir o caso com interesse crescente. Portais espanhóis publicaram matérias questionando se o suposto envolvimento poderia afetar o ambiente interno do Real Madrid, especialmente porque o nome de Álvaro estava ligado a campanhas do clube. Um escândalo desse tipo, envolvendo figuras públicas brasileiras e espanholas, não passa despercebido por aqui, comentou uma repórter do El Diário de Madrid. O clima nos bastidores da equipe de Virgínia era de desespero. Assessores corriam para identificar a origem dos prints, enquanto agências de marketing temiam a reação das marcas parceiras. Uma delas suspendeu temporariamente a veiculação de uma campanha publicitária que traria Virgínia como rosto principal. No meio de toda essa confusão, uma amiga próxima que pediu anonimato revelou a jornalistas que a influenciadora estava emocionalmente abalada e se sentindo perseguida. Segundo ela, Virgínia acreditava que alguém próximo teria vazado informações de conversas antigas ou até adulterado prints para atingir sua reputação. Enquanto as investigações internas avançavam, as redes sociais continuavam fervendo. Vídeos de análise, lives de fofoca e threads com comparações de escrita tomaram conta da internet. O caso se transformava em um espetáculo coletivo e ninguém parecia disposto a desligar a tela. No fim do dia, uma notícia ainda mais surpreendente começou a circular. Vinícius Júnior havia deixado de seguir Virgínia nas redes sociais. Era o primeiro gesto público desde o início da polêmica, e para muitos, a confirmação de que algo realmente grave havia acontecido. O silêncio que antes era estratégico, agora começava a parecer um muro, separando duas pessoas que, até poucos dias antes, pareciam inseparáveis. O dia seguinte amanheceu com uma nova onda de manchetes. O unfollow de Vinícius Júnior em Virgínia foi tratado como a confirmação pública de uma crise conjugal. A notícia se espalhou como fogo. Vinícius deixa de seguir Virgínia após vazamento de mensagens. Estampava a capa de um dos maiores portais de entretenimento. O gesto, simples mas simbólico, virou o ponto de virada da história. A influenciadora, acostumada a ditar o ritmo das redes, parecia perder o controle do próprio discurso. Nenhum story, nenhuma nota oficial, nenhuma aparição pública. O silêncio que antes alimentava curiosidade, agora era interpretado como fraqueza. Seus seguidores começaram a diminuir visivelmente, e até perfis que antes a defendiam começaram a questionar: por que ela não fala? Se não tem nada a esconder, por que sumiu? Nos bastidores, o clima era de pânico. Um dos assessores mais antigos da influenciadora teria sugerido uma entrevista exclusiva para encerrar o assunto, mas a proposta foi recusada. A estratégia era esperar a poeira baixar, decisão que dias depois se mostraria um erro. As redes sociais não perdoam o silêncio, e cada hora sem resposta era uma nova teoria. As marcas começaram a se posicionar. Uma grande empresa de cosméticos suspendeu temporariamente a parceria com Virgínia, alegando necessidade de reavaliação de imagem. Um contrato internacional, que estava em fase de finalização, também foi colocado em pausa. Para uma das figuras mais valiosas do marketing digital brasileiro, o impacto financeiro era significativo. Enquanto isso, Vinícius mantinha postura discreta. Amigos próximos afirmavam que ele havia se fechado completamente e que as conversas com a esposa eram raras e frias. Ele passava os dias entre treinos e compromissos com o clube, evitando qualquer aparição pública fora do ambiente esportivo, né?
O foco dele agora é o futebol, disse uma fonte ao jornal Marca Brasil, mas a pressão aumentava. No Brasil, comentaristas e influenciadores debatiam o caso em lives com milhares de espectadores. Não dá pra normalizar certas atitudes, dizia uma apresentadora. A imagem da Virgínia sempre foi construída sobre família, maternidade e fidelidade. Esse tipo de escândalo destrói essa narrativa. Ao mesmo tempo, a imprensa passou a investigar o passado do suposto homem da festa. Descobriu-se que Álvaro Domingues havia participado de uma campanha publicitária 2 anos antes, em parceria com uma marca representada por Virgínia. Os registros mostravam os dois posando juntos para fotos promocionais. O reencontro em Madrid, portanto, não teria sido tão inesperado como ela havia deixado parecer. A notícia serviu para consolidar o tom de desconfiança. Eles já se conheciam e isso muda tudo, afirmava um colunista de celebridades. Fãs antigos começaram a se afastar e as menções positivas à influenciadora caíram drasticamente. Um levantamento divulgado por um portal especializado mostrou que 62% dos comentários sobre Virgínia nas redes eram negativos, o maior índice de rejeição desde o início de sua carreira. Naquela noite, quando todos esperavam uma manifestação, ela publicou apenas uma frase enigmática nos stories. Nem tudo é o que parece. Sem contexto, sem explicação, sem legenda adicional. Bastou essa frase para reacender a fogueira. Uns viram como tentativa de defesa, outros como ironia, mas uma coisa era certa: a crise havia atingido o auge. A imagem pública que levou anos para ser construída começava a rachar. A mulher que conquistou milhões de seguidores com a promessa de autenticidade agora se via questionada em sua essência. E pela primeira vez parecia não saber como reagir. O 6º dia após o escândalo marcou uma virada silenciosa, mas decisiva. Virgínia, que até então permanecia em absoluto recolhimento, começou a dar sinais de movimentação nos bastidores. A equipe de comunicação, pressionada por marcas, fãs e imprensa, passou a operar em modo de crise. O plano era simples: recuperar o controle da narrativa, mas o desafio era enorme. A opinião pública já havia escolhido um lado, enquanto Vinícius Júnior mantinha sua imagem intacta dentro e fora dos gramados. Virgínia era bombardeada por críticas. Jornais espanhóis tratavam o caso como a tempestade emocional que atravessa a vida de uma das maiores influenciadoras do Brasil. Já no Brasil, programas de TV e colunistas especializados em celebridades transformaram o assunto em pauta fixa. Foi nesse contexto que uma fonte próxima à influenciadora revelou ao portal Metrópole Pop que ela estaria preparando uma resposta emocional, não jurídica. A ideia, segundo essa fonte, era gravar um vídeo pessoal, sem edição, para explicar sua versão dos fatos, mas o plano não avançou. O receio de transformar a crise em espetáculo e a pressão para evitar qualquer frase que pudesse ser interpretada de forma equivocada fez com que o material fosse engavetado. Enquanto isso, uma nova frente de informações surgiu. Um jornalista espanhol divulgou trechos de mensagens enviadas por integrantes da equipe de Virgínia para convidados da festa. Nos prints, um assessor pedia que nenhuma foto fosse compartilhada e solicitava que qualquer vídeo fosse imediatamente apagado. A revelação causou espanto. Se nada de errado havia acontecido, por que o esforço para esconder registros? A internet não perdoou. Em minutos, a frase "se não deve, não teme" se espalhou nas redes. Os fãs de Vinícius reagiram com indignação, enquanto a base de seguidores mais fiel de Virgínia tentava, sem sucesso, justificar a atitude. O que era antes uma fofoca isolada se transformava de forma inevitável em um embate de reputações. No meio desse caos, Vinícius Júnior quebrou o silêncio, ainda que de maneira indireta. Durante uma entrevista após um jogo, ao ser questionado sobre como estava lidando com as notícias sobre sua vida pessoal, ele respondeu com uma frase seca, porém simbólica: "Eu prefiro focar no que é real." O comentário viralizou em segundos e foi interpretado como uma alfinetada direta. A equipe de Virgínia reagiu rapidamente. Um comunicado oficial foi emitido, destacando que as especulações em torno da vida pessoal da influenciadora estavam ultrapassando limites éticos e invadindo sua privacidade. O texto, contudo, não negava explicitamente a presença dela na festa, tampouco mencionava o nome de Álvaro Domingues. Para muitos, o pronunciamento soou genérico e evasivo. Em paralelo, colunistas começaram a divulgar informações sobre uma possível separação temporária. Segundo apurações, Vinícius teria deixado o apartamento onde o casal morava em Madrid e se hospedado em uma residência próxima ao centro de treinamento do clube. A notícia, ainda que não confirmada, foi suficiente para colocar o público em estado de alerta. A essa altura, o caso havia se tornado um campo de batalha digital. Fãs, jornalistas e até outras influenciadoras tomavam partido. Lives no YouTube e transmissões ao vivo no Instagram reuniam dezenas de milhares de pessoas debatendo a suposta traição, o silêncio e o impacto do episódio no relacionamento. No meio disso, Virgínia finalmente apareceu, de forma breve, mas significativa.
Em um vídeo gravado em um camarim, ao lado de sua equipe de maquiagem, ela disse apenas: "Tem muita coisa que vocês não sabem, mas vai chegar a hora certa de falar." Foi o suficiente para que o público se dividisse mais uma vez entre a dúvida e a esperança. Mas, para quem acompanhava de perto, era evidente, a guerra de narrativas estava apenas começando e ambos os lados sabiam que a verdade, ou o que restasse dela, seria decidida pela opinião pública, não pelos fatos. Os dias seguintes foram marcados por um cansaço visível. Virginia, acostumada a viver diante das câmeras, passou a evitar aparições públicas. Seus stories, antes repletos de rotina e risadas, agora se limitavam a breves mensagens genéricas. Os fãs notaram o abatimento, as olheiras, o tom de voz mais contido, a ausência de sorrisos. Tudo denunciava o peso de um escândalo que já não podia ser controlado. Amigos próximos começaram a se preocupar. Uma produtora que trabalhou com a influenciadora confidenciou a um colunista que ela chora com facilidade e sente que foi traída por quem divulgou as imagens. Ainda segundo a fonte, Virginia acreditava que o vazamento fora arquitetado por alguém dentro do próprio círculo profissional, talvez até de sua equipe. Vinícius Júnior, por outro lado, mantinha-se focado em sua carreira. Embora não tenha feito declarações diretas, o jogador parecia determinado a se distanciar emocionalmente da polêmica. Seu comportamento frio em entrevistas e o desaparecimento de fotos do casal nas redes foram suficientes para confirmar, sem palavras, o que muitos já suspeitavam. O relacionamento estava em pausa. Em meio à tensão, uma tentativa de reconciliação aconteceu. Segundo informações publicadas pelo portal TV Infama, Virginia teria procurado Vinícius em Madrid, numa conversa privada marcada por lágrimas e desabafos. Ela negou qualquer envolvimento com o homem da festa e disse que tudo foi um mal-entendido ampliado pela internet. Afirmou a fonte, o reencontro, porém, não terminou bem. Pessoas próximas relataram que o jogador a ouviu, mas permaneceu irredutível. Enquanto isso, a mídia continuava seu banquete, programas de auditório faziam enquetes sobre o futuro do casal, e hashtags de apoio e ataque se revezavam entre os assuntos mais comentados. Em um dos episódios mais emblemáticos, um ex-funcionário de uma agência de publicidade confirmou ter visto Virginia e Álvaro juntos em um evento profissional anos atrás. Essa simples declaração reacendeu suspeitas antigas e minou de vez as chances de credibilidade da influenciadora. O abalo profissional também se consolidou. Duas marcas importantes encerraram contratos, citando readequações estratégicas. Publicações patrocinadas foram apagadas e a agenda de eventos futuros foi suspensa por tempo indeterminado. Virginia, que sempre foi sinônimo de sucesso e brilho, enfrentava agora o lado mais cruel da fama, o cancelamento silencioso, aquele que não chega com ofensas diretas, mas com a ausência de convites. Na noite de domingo, após uma semana de caos, ela apareceu em uma live curta, de semblante sério, falando pausadamente: "Errei por confiar demais, errei por achar que todos queriam o meu bem, mas não devo nada além da verdade, e ela vai aparecer." Foram palavras simples, mas carregadas de peso. Era o primeiro e último pronunciamento desde o início da crise. No dia seguinte, portais noticiaram que Vinícius Júnior havia embarcado para um jogo fora da Espanha, sozinho. Nenhuma menção à esposa, nenhuma aliança no dedo. O silêncio voltou a pairar, desta vez definitivo. Nos bastidores, pessoas próximas afirmaram que o casal optou por dar um tempo, alegando necessidade de espaço. Já nas redes, o público parecia dividido entre compaixão e desapontamento. "Ela vai se reerguer, sempre foi forte", diziam uns. "Acabou a era Virginia e Vini", decretavam outros. Com o passar dos dias, o tema começou a perder força. Novas fofocas tomaram o lugar nas manchetes, e a tempestade que parecia interminável começou a se dissipar. Mas as cicatrizes permaneceram. A imagem pública de Virginia, antes impecável, jamais voltaria a ser a mesma. No fim, o episódio serviu como retrato de uma era em que a vida privada deixou de ser privada e o amor virou espetáculo, com direito à plateia, comentários e julgamentos. Virginia, silenciosa, parecia compreender isso tarde demais. Na última postagem feita antes de desativar os comentários, ela escreveu apenas uma frase: "A verdade não precisa ser gritada." Ela resiste ao tempo, e com isso, encerrou o ciclo que a transformou de ídolo intocável em protagonista involuntária de sua própria queda.